Olá, boa noite, tudo bem? Como vão todos? Conseguimos vencer o trânsito? Terrível, né? Para chegar para cá a gente realmente tem que ter bastante força de vontade, né? Bem, estamos mais uma vez reunidos aqui dentro da nossa turma dos pretendentes à adoção. Essa palestra eu tenho a oportunidade sempre de estar com vocês, dividir um pouco da experiência sobre os aspectos jurídicos da adoção, para que a gente possa entender e para que a gente possa conhecer o caminho que vamos percorrer até chegar ao nosso sonho, até chegar ao momento de termos o nosso filho, não é verdade? Então, neste momento, existe aquele namoro inicial, as ideias estão pulsando a cabeça, as dúvidas são imensas, não é verdade? Então, a Ampara, ela vem para tentar auxiliar a gente neste momento, oferecendo um fio condutor, oferecendo mecanismos através das reuniões, de forma que a gente possa ir para o melhor caminho e tomar a melhor decisão. Eu me sinto bastante feliz em estar falando com vocês, me sinto realmente recompensado em ver que toda turma, a gente sempre tem diversos pretendentes, a turma ela é bem consistente, formada realmente por pessoas que querem, que lutam, e todos nós sabemos que nós estamos iniciando a nossa subida, né, dentro da nossa montanha. Lá em cima a gente vai poder estender a bandeira do Brasil e dizer que vencemos. Deixa eu me apresentar para vocês, eu sou Fabiano Rabaneda, sou professor lá na UFMT, eu faço a disciplina Estatuto da Criança e Adolescente. Comecei a disciplina como uma brincadeira, eu entrei como professor substituto por 2 anos, dentro da área de Direito Penal, Núcleo de Prática Jurídica, e um belo dia o nosso contrato vence de 2 em 2 anos, né? Então a gente tem que, infelizmente, se retirar da faculdade. Mas eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de estar falando com os alunos, eu não posso perder a oportunidade de estar aqui dentro desse meio acadêmico. E aí eu pedi, falei, olha, o que tem? O que eu posso fazer para poder contribuir com a faculdade? Claro, tem uma disciplina lá que é Estatuto da Criança e Adolescente. Eu falei, meu Deus do céu. Da aula de ECA. A princípio, o próprio nome fala ECA. O que é ECA, né? E aí eu fui para dentro da sala de aula com uma visão diferente. Fui para dentro da sala de aula com uma visão um pouco mais constitucional, principiológica, de querer realmente buscar o que é esses institutos de proteção à criança e ao adolescente. E cá estou falando com vocês, convidado pela Linda Cyr, para a gente poder ministrar as palestras, e estamos construindo então esta rede de proteção, este momento da gente poder interagir. Sou advogado também especialista em direito eletrônico, sou jornalista, fotógrafo, blogueiro, a gente tem um site fotosdecuiabá.com.br, já fica a dica aí, fica a propaganda feita, né? Então, é um site que a gente tem de fotografias de Cuiabá antes da Copa. Então, o site está bem bonito, bastante campos floridos, né? Esperamos que Cuiabá volte a ficar assim tão logo. Bem, falar em estatuto, falar em adoção, a gente tem que falar do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o que vai regulamentar todo o sistema de adoção. Vamos trabalhar basicamente com a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras providências. Fundamentalmente, esta lei ela operou uma verdadeira revolução, trazendo novos paradigmas, trazendo novos conceitos para dentro do direito. Claro que traz esses novos paradigmas, novos conceitos, fundamentalmente por força da nossa Constituição. Em 1988 tivemos o advento da Constituinte, e essa Constituinte afastou o sistema individual, o sistema patrimonial, e passamos a trabalhar pelo coletivo, pelo social. Então é indiscutível que todas as outras normas tenham sintonia, todas as normas que venham depois da Constituição tenham que ter sintonia, só que até então não tinham. 88 passou e veio só em 90 o Estatuto da Criança e Adolescente firmar esses direitos. Então veja,
Regulamentação constitucional, artigo 227 da Constituição, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Já temos um princípio aqui. Princípio da prioridade absoluta. Esse momento diz o seguinte, que criança e adolescente são sujeitos de direito, devendo ser tratados com absoluta prioridade. Prioridade é o máximo. Quando a gente tem as tarefas para fazer, nós estabelecemos prioridades na nossa vida, não é verdade? Todos estabelecemos prioridades e damos valores para essas prioridades. Estatuto da Criança e Adolescente, crianças e jovens, assegurar com absoluta prioridade família, sociedade e Estado, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Interessante guardarmos na nossa caixinha convivência familiar e comunitária. Isso é importante para nosso procedimento de adoção. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É um texto constitucional e dentro da hierarquia das normas, o texto constitucional ele está lá no topo como se fosse o sol, iluminando todo o ordenamento jurídico, iluminando tudo que vem abaixo. E o Estatuto da Criança e Adolescente incorporou esse texto constitucional na sua construção. Basicamente, nós não precisávamos nem do Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir esses direitos. Porque a norma é muito clara, mas o Estatuto ele vem a delimitar, ele vem a esclarecer, ele coloca os pontos importantes que nós vamos estudar na noite de hoje. Então vejam que o Estatuto ela é proposta como uma norma inovadora, porque ela atua na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos e heterogêneos, ou seja, atinge dentro dos direitos sociais, e ela foi firmemente copiada por outros diplomas. Ela foi copiada pelo Estatuto do Idoso, uma cópia inclusive mesmo. Você analisando, claro que no idoso nós vamos tratar dos idosos, mas os princípios, os fundamentos são os mesmos. O novo Código de Processo Civil que está sendo votado, coloca em pauta, tira da pauta, tranca a pauta e põe, vai e vem, mas nós estamos tratando de normas contemporâneas, normas que traz consigo proteção a direitos fundamentais. Então, promove-se dentro do Estatuto da Criança e Adolescente uma transição dos paradigmas dentro de uma doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. Professor, eu não entendi nada. Eu gostaria que o senhor me explicasse o que é essa situação irregular e proteção integral, como funciona isso? Vamos fazer uma contextualização histórica. Eu preciso mostrar para vocês como veio o direito da criança e do adolescente dentro de todo o nosso convívio. Como que nós chegamos a uma norma que vem falar que a família, sociedade, Estado tem que assegurar com prioridade absoluta a proteção dos direitos. Como isso surgiu? Veio uma luz e brilhou no ordenamento de uma hora para outra? Não. Nós sabemos, dentro da nossa vivência, quem assiste o Discovery Channel? Discovery Channel fala sobre, History Channel, lá, sobre passado, como a gente tem contato com a história. E a história nos ensinou que era bastante comum o sacrifício religioso de crianças em razão de sua pureza. As crianças são seres puros. Não há nada melhor do que a criança. Todos os filósofos discutem teses, análises, mas chegaram à conclusão que o homem é mau. Nós não sabemos e discutimos se o homem nasce mal ou se ele se torna mal por pressão da sociedade.
mas a conclusão que o homem é mau, e por força dele ser mau, para que possamos viver em sociedade, precisamos das leis. Mas a criança não. A criança, ela é algo de tudo de bom que nós queremos, nossa visão de futuro. Em razão disso, claro que eu estou fazendo paradigmas, estou colocando visões até utópicas para a gente poder entender e contextualizá-los. Era comum o sacrifício de crianças doentes, crianças mal formadas, jogavam em despenhadeiros, deixavam morrer ao relento. Até circulou na internet esses dias um vídeo em que enterravam crianças vivas, as crianças que eram mal formadas, eram abandonadas, etc, etc. Mas, em caso real, nós temos o caso das múmias incas, que foram 3 crianças sepultadas ao alto de uma montanha como oferendas aos deuses. Seus corpos congelados estão entre as múmias mais bem preservadas do mundo. Naquele momento social, naquele momento da história humana, era admitido pela comunidade, pela sociedade, que as crianças fossem ofertadas aos deuses. Então essas crianças eram trazidas para dentro da oca, da melhor casa, recebiam a melhor alimentação, tinham os melhores tecidos, tanto que quando encontraram essas crianças, descobriram tecidos de diversas partes do país, e elas foram deixadas para morrer como oferta aos deuses. Porque se não houvesse a oferta, acreditavam que a colheita ia ser ruim. Será se isso acontecia apenas naquele momento? Volta e meia nós temos casos de crianças que são mortas em rituais de oferendas. Mas hoje a sociedade já não mais admite. A sociedade, inclusive, repudia. Trata-se de crime, ou homicídio, ou infanticídio, caso praticado pela mãe. Visão geral, tá? Nós estamos vendo algo que eu faço o ano inteiro na UFMT. Nós vamos ver apenas numa pequena noite de 2 horas, então eu preciso comprimir. Nós vamos dar um salto lá para o Rio de Janeiro, marcado pela população do Rio, São Paulo, intensa migração de escravos recém-libertos. Naquele momento nós tivemos a libertação dos escravos, os escravos saíam das fazendas e vinham para as cidades. Escravo na cidade, sem educação, sem emprego, bolsão de miséria, crianças abandonadas, problema social. Houve proliferação dos males sociais, doenças, sem-teto, analfabetismo, que exigiam medidas urgentes, sendo fundadas entidades assistenciais que passaram a adotar práticas de caridade ou medidas higienistas. Quem já teve a oportunidade de visitar o Museu Ipiranga em São Paulo? Você? Você lembra lá dos carros de higienização? Na hora que você entra no museu, olhando para o museu do lado esquerdo, eram carros de higienização. Ele esquentava a água fervia em altíssima pressão, e aí passavam-se nas ruas esses carros para poder limpar a cidade da putrefação. Não existia saneamento básico. E o problema social que hoje ainda é uma realidade, imagina naquele tempo, que nem sequer discutia sistemas de proteção. Então nós tivemos medidas de caridade, práticas higienistas. Todos nós devemos nos lembrar da revolta da vacina, Oswaldo Cruz, né? As pessoas não queriam a vacina, fizeram a revolta, tal, aquele momento novo da sociedade. Aumenta a preocupação do Estado com órfãos e expostos, pois era comum a prática de abandono de crianças. Essa todo mundo viu. Quem assiste a novela da Globo, e observe que coisa mais maravilhosa, a mãe tem um neném, e não podendo cuidar, porque ou ela é pobre, ou ela é escrava, e naquele momento de vida, o filho havido fora do casamento era o bastardo, não tinha direito algum. Era inclusive problema social, nossa, pelo amor de Deus. Ela não podia, ela não tinha condições de falar quem é o pai.
E também não tinha condições de cuidar. Então ela pegava dentro da cestinha, que maravilha, colocava a mamadeira e fazia uma carta. Nem sempre era assim, normalmente se abandonava no meio da rua mesmo. Então, nós temos que falar que nós estamos tratando de pessoas que não tinham educação e viviam, de certa forma, dentro do seu estado natural, dentro do seu estado de necessidade. E aí a sociedade falou, pelo amor de Deus, já pensou se eu saio para fora de casa e vejo uma criança? Nós precisamos tomar uma providência, isso não pode ser admitido. Então vamos iniciar um sistema para que essas crianças não sejam mais abandonadas nas ruas. E foi criada pelas Santa Casas, a Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos é um dispositivo em que a mãe abre uma portinha, coloca a criança lá dentro, fecha e gira e vai embora. A criança nunca vai saber quem são seus pais biológicos. E ninguém viu, ninguém vê. Até hoje, na Europa, em alguns países, é utilizada a roda dos expostos, claro, nos hospitais, para que se evite o aborto. Nós vamos observar e nós vamos ver que dentro de direito de criança e adolescente é assegurado a guarda pelo período mínimo de 18 anos dos registros de nascimento de dentro do hospital. Porque é direito da criança e do adolescente saber, conhecer quem são seus pais biológicos. Não é direito da sociedade, é direito da criança e do adolescente. Obviamente que quando completando a maioridade, irão iniciar uma ação competente para que tenha acesso a esses registros. Então, nós vamos fazer agora um salto para o Brasil República. Em 1912 é apresentado um projeto de lei alterando a perspectiva do direito da criança e adolescente, afastando de uma área penal, propondo uma especialização de tribunais à linha de movimentos internacionais. Naquele momento, em 1912, já se falava, nós já passamos na Europa pelo iluminismo, nós já tivemos algumas visões sobre direitos fundamentais, já tinham escrito sobre isso, nós já tínhamos passado por aquela revolução industrial, a sociedade já começava a ter visões realmente mais humanistas dentro de um período de evolução. Então nós tivemos uma influência externa, uma discussão muito grande no Brasil, que levaram à doutrina de um direito do menor, e o nome era esse mesmo, menor. Naquele momento não se fazia distinção entre criança e adolescente, fundando no binômio carência e delinquência. Meus amigos, nós tivemos então a não diferenciação no tratamento dado aos abandonados e delinquentes. Crianças abandonadas tinham o mesmo tratamento de crianças que eram delinquentes. Todas elas eram institucionalizadas. Todas elas eram colocadas dentro de um movimento filantrópico de caridade, retiradas do seio social. Tira da minha frente que eu não quero ver. Essa era a grande realidade. E esse sistema de proteção trouxe a criminalização da infância pobre, que está impregnado em nós até hoje. Basta olhar uma criança abandonada que a gente já vincula ela a um delinquente. Basta olhar uma criança suja numa praça que a gente já passa longe com medo. Isso é conceito social. Nós estamos mudando a visão. Talvez nem todos hoje passaria por uma praça e observaria uma criança abandonada e tomaríamos uma ação de repúdio. O adequado é ligar para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar inicie as medidas de proteção à criança e ao adolescente, para saber em quais condições estão. Por que essa criança está abandonada? Ela está estudando? Mas naquele momento social, nós tivemos a criminalização da infância pobre, que é a base da doutrina da situação irregular. Por que, professor, doutrina da situação irregular? Por quê? Porque somente os carentes e os delinquentes tinham proteção. Se a criança não se encontrasse nessa situação, ele não tinha proteção nenhuma do Estado.
Proteção que eu já mostrei para vocês que era uma coisa falha. Era uma proteção de mentira, porque proteger ninguém protegia nada. Só tirava da vista social. Essa é a crítica que nós temos que fazer. Então a legislação baseada na doutrina da situação regular passou a ser expressamente dentro do Código de Menores. Eis o termo menor, que a gente vincula até hoje. Aí que está o termo menor, porque o termo menor foi riscado do ordenamento. Não pode ser menor, ou ele é criança ou adolescente porque tem tratamento diferenciado. Mas para nós ainda o vício permanece. Eu, como professor de direito, eu sofro muito para não falar menor. Sofro muito. Por quê? Porque nós temos ainda os vícios do passado. Esses vícios também ficam no sistema de proteção. Às vezes a gente se esquece que criança e adolescente tem direito à proteção. Então, o Código Melo de Matos, que é o Código de Menores, o fundamento é a necessidade de proteção e assistência do Estado contra abandonos, maus tratos e as influências desmoralizadoras exercidas sobre os menores. Então, nós temos o decreto Código Melo de Matos, que estipulou que o juiz de menor e o juiz tinha poder para fazer tudo naquele momento, porque centralizava tudo dentro do judiciário. O juiz, ele mandava na criança e do adolescente, que era chamado menor, e ele deveria desistir sempre do destino dos infantes expostos, porque expostos, infantes expostos, eram os que eram entregues nas rodas dos expostos e dos menores abandonados. A família, independente da situação econômica, tinha o dever de suprir adequadamente as necessidades básicas das crianças e jovens, de acordo com o modelo idealizado pelo Estado. O Estado definiu o que era bom e a criança tinha que fazer. Se você não tivesse dinheiro, tira essa criança daí e vamos botar ela para adoção. O pobre não tinha voz nenhuma. Ele era considerado uma influência desmoralizadora. Às vezes o cara trabalhador, lutador, por uma questão de influência social, negro, recém-liberto, escravo, tira. Vamos colocar ela dentro do Estado. Onde já se viu uma coisa dessa? Menor. As medidas preventivas foram previstas apenas com o objetivo de minimizar essa infância de rua. Tá? Então, apenas com esse objetivo de minimizar a infância de rua. Tem cuiabano há muito tempo aqui. Está na cidade há muitos anos. Deve se lembrar da Praça da Matriz. Ali atrás da Matriz ficavam muitos menores, na Praça da Prefeitura. Lembra disso? Né? Naquele momento, o que a população queria era tirar os menores da vista. Os menores ficavam ali cheirando cola, tinha esse problema social. E naquele momento nós não tínhamos ainda a Constituição de 88, então vinha com o objetivo de minimizar essa infância de rua, retiravam-se essas crianças e institucionalizavam dentro de um modelo adotado pelo Estado. Nem queria saber quem era a família. Família pouco importava. Então, o Código Melo de Matos, que constituiu essa categoria que a gente chama de menor, conceito que acompanha as crianças e os adolescentes até o estatuto. Eu digo que aluno meu não pode falar menor, tem que falar crianças e adolescentes. Feito? Tá, vamos lá. Com a Constituição de 37, a Constituição de 1937 foi extremamente permeável aos direitos humanos, ampliou o horizonte social da infância e juventude, foi criado o serviço social, trazendo programas que foi o serviço de assistência ao menor. Nós começamos com a Constituição de 37 algumas visões de direitos humanos, algumas visões vindas de movimentos europeus, tá? A tutela da infância, nesse momento histórico, caracterizado pelo regime de internação com a quebra efetiva de vínculo familiar. Quebra efetiva de vínculo familiar. A criança ou menor, vamos dizer assim, o menor era adotado pelo Estado. Ele completava 18 anos, quem é a sua mãe, quem é seu pai? O Estado. Quebrava-se vínculos. E o vínculo é tão importante para a gente. Nós vamos observar que o vínculo ele é ponto fundamental para nosso processo de adoção. Porque o vínculo é amor. Nós vamos falar de amor. O objetivo da recuperação do menor adequando o comportamento ditado pelo Estado diante de uma preocupação correcional e não afetiva. A preocupação era descer o cacete na gurizada. Correção.
Esquece afeto, esquece amor. Como que você vai ter amor no Estado, numa instituição? Tinha com um ou com outro, porque nós estamos tratando de pessoas, mas o modelo não era afetivo, era correcional. Nós acompanhamos isso, né? Que vício terrível que ainda existe. Nós tivemos influência de movimentos pós-Segunda Guerra, movimentos de direitos humanos, elaboração da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós passamos pelo sofrimento indizível da guerra. Aqueles que eram diferentes, a gente colocava eles dentro de uma sala menor do que essa, 200, 300 pessoas, abriam a portinhola e jogavam um gás letal lá dentro, que as pessoas demoravam mais ou menos uns 40 minutos para morrer. E elas arranhavam as paredes, sufocadas pelo gás. E a sociedade, naquele momento, falou: basta. Por que falou basta? Porque disse: hoje são eles, amanhã pode ser nós. Porque se assim não fosse, a guerra teria continuado. Se não houvesse uma ameaça real e efetiva aos países que possuíam melhores condições bélicas, a guerra ia continuar. Nós, naquele momento social, a gente admitia matar o diferente. E hoje, nós ainda admitimos quebrar uma lâmpada fluorescente no rosto de um cidadão na Avenida Paulista porque ele tem uma preferência sexual diferente. Admite-se isso ainda. Pessoas defendem isso ainda. Mas nós tivemos essa influência do movimento internacional, movimentos da ONU, elaboração da declaração. Em 1959, houve a Declaração Universal dos Direitos da Criança, criação da doutrina da proteção integral, guarde esta data, 1959. Lembramos que o Estatuto da Criança e Adolescente é de 90. A Constituição veio em 88. E se você bobear, se nós formos no pronto-socorro de Cuiabá, até hoje os direitos da criança não são respeitados. Porque há a falta de um leito de UTI específico para as crianças e adolescentes. 1959. Como a sociedade ela demora para promover as mudanças. A declaração trouxe 5 dimensões de direito, chamada doutrina de proteção integral, reconhecendo a vida e a saúde, a liberdade, respeito e dignidade, liberdade esta de opinião, de expressão, de orientação religiosa. Nós sabemos que naturalmente as crianças e adolescentes seguem a mesma religião dos pais. Mas chega um determinado momento que ela tem discernimento para escolher a dela, o adolescente. Ele tem liberdade de escolha. Isso se propõe. Convivência familiar e comunitária dão a dimensão da doutrina da proteção integral, dá um valor enorme à família. Enorme. E os senhores hoje me dizem como é difícil adotar. Porque existe um procedimento que sempre tenta reintegrar a criança à família, reintegrar a criança à família. Mas nós vamos observar que esse procedimento é para a própria proteção da criança e do adolescente. Nós vamos falar sobre isso. Isso sempre causa polêmica. Educação, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Então, 5 dimensões de direitos em 1959. Então, nós tivemos a Declaração dos Direitos da Criança. Eu sempre digo que o ser humano adora escrever, fala coisas tão bonitas, mas não coloca em prática 1% que escreve. Como é bonito? Vamos ver. Visto que os povos das Nações Unidas, na Carta, reafirmaram sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano, e resolveram promover o progresso social, melhores de condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Visto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamaram que todo homem tem capacidade para gozar direitos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Maravilha se fosse aplicado. Visto que a criança, em decorrente da sua imaturidade física e mental,
reconhece a criança como um ser imaturo. Um ser em desenvolvimento. Um ser que não está pronto. E algo que não está pronto precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada antes da barriga da mamãe e depois do nascimento. Visto que a proteção foi enunciada, visto que a humanidade deve à criança o melhor dos seus esforços. Eu quero só deixar um pouco, eu sou bastante crítico, e eu acho que nós temos que usar essa crítica. Visto que a humanidade deve à criança o melhor dos seus esforços, entre construir um estádio da Copa e construir uma creche, a gente prefere o quê? Só para a gente poder saber se a humanidade está dando à criança o melhor dos seus esforços. É só isso. Tá? É essa a preocupação que eu tenho. E a gente sabe que escolas chove, não tem merenda, não tem creche. Não tem creche, se morreram 2 crianças em Várzea Grande, a mãe tem que trabalhar, tem que suprir a necessidade da casa. Deixou a criança sozinha, trancou a porta, tal, pegou fogo na casa, matou 2 crianças. Mas cadê? Não tinha creche. Porque o poder público diz que não tem dinheiro. Gastaram 11 milhões de reais na iluminação do viaduto. E não tem 3 milhões de reais para fazer uma ala na UTI no pronto-socorro de Cuiabá. Não me tenham mal, eu preciso fazer essas críticas, tá? Aí nós tivemos, que maravilha, um pouquinho antes, nós tivemos a ditadura militar, direitos sociais ceifados, ato institucional 5, AI-5, tirando habeas corpus, tirando todos os direitos, falaram que expediria da criança, quero que se exploda tudo isso aí. A criança tem que ir lá para a FEBEM e a gente tem que descer o sarrafo. O Estado que manda. E outra, se não der certo a gente mata. Era assim. Eu, se eu fizesse essa crítica que eu fiz agora do pronto-socorro, uma hora dessa eu teria 2 camburão ali para me levar. Aí eles me levavam lá para Chapada, perto do Portão do Inferno, abria a porta, batia e falava, corre que nós vamos deixar você sair. Quem é cuiabano sabe do folclore. Aí você sai correndo, pum, cair no Portão do Inferno. Isso é folclore, é lenda. Né? É igual um minhocão. Ninguém viu, mas a gente sabe que existe. Né? A gente sabe que existe um minhocão. Mesmo que hoje o Rio Cuiabá está tão seco que eu não sei mais se tem um minhocão, né? O minhocão deve ter mudado. Baía de Chacororete que abriram, que acabaram, né? Com o Pantanal. Então nós tivemos a Constituição 88, que reafirmou todos os valores ceifados no período militar. A Constituição veio reafirmando. E normalmente uma Constituição ela vem de um momento de ruptura social. A Constituição, isso que aconteceu, esses protestos que aconteceram neste ano, junho, julho, foi isso? Né? Que a gente saiu, fomos no evento do CPA, chegamos na Assembleia Legislativa, eu fiz que maravilha, na hora que eu cheguei na frente da Assembleia Legislativa, eu olhei e falei, tá, e qual que é a pauta? Vambora. Acabou a pauta, esvaziou, tive que votar, fui embora. Falei, nossa, como eu andei, agora tem que voltar gente que dor nas costas, horrível. Isso não tem momento de mudar a Constituição, isso não. O momento de mudar a Constituição foi o que aconteceu na Praça da Sé. Aquilo sim, população saindo, todo mundo querendo basta. Mas o próprio sistema queria o basta. Porque a ditadura se tornou tão opressiva que ela oprimiu o próprio sistema. Os próprios ditadores eram assassinados. Nós estamos aí com a autópsia do Jango para verificar se foi assassinado ou não. Então, de um movimento garantidor de um patrimônio, nós passamos por um modelo que prima pela dignidade da pessoa humana, por força de anseios de uma sociedade justa e fraterna. Hoje de manhã eu estive na UFMT estudando sobre o que é a justiça. Acho que se a gente passasse uma vida inteira, a gente não iria conseguir extrair realmente o que é justo. Influenciado sempre pelos movimentos europeus de direito pró-sociedade. Binômio individual, patrimonial, substituído pelo coletivo social. A Constituição varreu o individualismo. Hoje, nós temos na Constituição direitos sociais. Mas é complicado falar sobre direito social quando nós temos uma parte da Constituição defendendo tudo isso e numa outra parte falando, não, o sistema monetário nacional será regido de forma independente.
Aí nós temos juros de 20% no cartão de crédito, que dão 550% ao ano. Não tem nada a ver de coletivo social. Nós estamos tratando do lucro do banco, que é o lucro de uma pequena parcela. Mas vamos colocar como fundamento do nosso estudo os direitos coletivo social, trazendo o Brasil no seleto rol das nações mais avançadas dos interesses infanto-juvenis, para a qual crianças e jovens são sujeitos de direito, titulares de direitos fundamentais. Sujeitos de direito, não é caridade. Sujeito de direito diz que o Estado tem que ter política pública para a criança e para o adolescente. Para que se firmasse a norma, foi necessário mais de 1.200.000 assinaturas do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. E óbvio que tudo é um hobby. Olha, você me coloca o artigo 227 e a gente deixa o sistema financeiro nacional de forma independente. Não estou dizendo que foi isso. Mas funciona mais ou menos assim. É mais ou menos dessa forma que funciona. Mas eu fico imaginando coletar 1.200.000 assinaturas quando a gente não tinha o Avaz, que é aquela petição online, não tinha Facebook, não tinha telefone celular, e o número aqui em Cuiabá era 321 e 322. Foi muita gente querendo proteção da criança e do adolescente. Então, nós adotamos um sistema garantista, estabelecendo um instrumento de defesa para acesso aos bens essenciais à vida do indivíduo e da coletividade. O sistema garantista traz a ampla defesa e o contraditório. Quem aqui é servidor público? Se iniciar um procedimento administrativo hoje contra você e você não for ouvido, você não tiver a oportunidade de se manifestar e ao final você for condenado com a demissão do serviço público, o que você faz? Entra com mandado de segurança para a justiça. Justiça me salva! Administrativamente, nós não estamos falando de justiça, nós estamos falando de administrativo. Administrativamente, eu não fui ouvido, não foi me permitido o sistema garantista. Anula tudo. Anula tudo. Da criança e adolescente, a mesma coisa. O adolescente infrator. O adolescente infrator, ele tem direito de ser assistido por advogado. Advogado, quando vai no fórum, tem algum servidor do judiciário? Não. Adolescente, quando vai no fórum, pedir para ver o processo, fica incomodando, espizinhando às vezes o servidor que já, às vezes ganha pouco, trabalha muito. O servidor é o grande herói. O grande herói é o servidor. Mas você pede, doutora, eu preciso ver o processo. Ah, doutor, o processo sumiu. Doutora, como que a senhora faz o processo sumir? Pelo amor de Deus, mas que advogado chato. Eu não estou sendo chato. Eu estou adotando meu direito, o sistema garantista. Hoje é meu cliente, amanhã pode ser você precisando, pelo amor de Deus. O Estado me dá isso, para que a gente não tenha abuso. Para que o Estado não seja aquela mão firme de abusar da gente, porque se deixar o Estado abusa mesmo. É muito poder. A gente deu a liberdade, através do Pacto Social de Hobbes, nós demos a nossa liberdade para o Estado. Bem, então, o Estatuto da Criança e Adolescente, como disse para vocês, foi inteiramente influenciado pelos movimentos sociais. Pressão mesmo. Agentes do campo jurídico e políticas públicas. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente incorpora todas essas vertentes, traz consigo todas essas vertentes, por isso que está dentro do seleto rol das nações que têm realmente esse sistema de proteção. E esses dias eu vi um deputado falando que queria rasgar o Estatuto da Criança e Adolescente. Parece que não estudou. Queria que ele tivesse uma palestra nossa, para poder ter uma visão um pouco melhor do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a doutrina da proteção integral supera o direito tradicional que não percebe a criança como um indivíduo. Agora, a criança e adolescente são tratados como sujeitos de direito em toda a sua integralidade, merecem toda a proteção da família, da sociedade e do Estado, merecem um tratamento diferenciado, não é mais caridade, não é mais benevolência, a gente não faz quando quer, tem que fazer obrigatoriamente. Inclusive, vou dizer para vocês, está escrito na Constituição que 25% dos impostos da União e 18% dos impostos dos estados e municípios tem que ser aplicado na educação. Na Constituição do Estado do Mato Grosso está dizendo que 35% de todos os impostos tem que ser aplicado na educação. E ainda assim não é suficiente, porque a gente sabe que existem inúmeros desvios, superfaturamento, etc, etc. Mas traz como obrigação sobre risco de improbidade administrativa.
E a improbidade administrativa é devolver, é ficar inelegível. Tem a corrupção, nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no país. Ah, mas abusou, não vou entrar no mérito. Mas nós temos os grandes problemas da corrupção. A Constituição de 88, então, afasta completamente a doutrina da situação irregular, assegurando crianças e adolescentes com absoluta prioridade, direitos fundamentais, determinando a família, a sociedade, o Estado, o dever legal e concorrente de assegurá-los. Então, é dever da família, dever da sociedade e é dever do Estado. Quem que é a sociedade? Arrisquem. A sociedade somos nós. A sociedade, nós. Eu não faço parte da sociedade, eu vou construir uma bolha e eu vou viver dentro dela porque eu não quero me submeter às leis brasileiras. Não dá. Nós somos a sociedade. E digo mais, desde que o homem desceu das árvores, se fala em sociedade. Desde que o homem vivia das frutas, desceu da árvore, quis andar ereto, mas peraí, eu vou precisar do meu amigo, vou precisar do próximo. O ser humano não consegue viver sozinho, não. Ele precisa do outro. Seja o outro para lhe fornecer alimento quando a gente vai no supermercado, seja o outro para poder lhe dar um emprego. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente se pauta em 2 pilares. Pilares estes: crianças e adolescentes como sujeitos de direito e afirmação como pessoa em desenvolvimento. Isso é muito importante para nós. Entender que a criança e adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, porque nós temos que ter políticas públicas adequadas para o grau de necessidade individual daquele ser. Se nós estamos falando em afirmação sobre pessoa em desenvolvimento, nós estamos dizendo, se nós tratarmos agora desta criança e deste adolescente, lhe oferecendo condições, segurança, nós vamos ter uma sociedade melhor. Porque o risco a criança e adolescente é menor. Se ofertar educação de qualidade, não a educação que a gente vê hoje. Educação de qualidade, com professores motivados. Obviamente que nós teremos cidadão melhor. Teremos uma sociedade melhor. Então, o Estatuto traz proteção especial contra a discriminação, desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual, educação gratuita e obrigatória, proteção contra a negligência, crueldade e exploração. Ué, isso aí não estava lá na Declaração Universal dos Direitos da Criança? Em 56? Só agora que veio ser incorporado dentro do ordenamento jurídico. Só agora. E digo mais, esses dias o STJ disse o seguinte no habeas corpus: aquela criança, nesse sentido, aquela criança que estava na beira da estrada, com 11 anos, se prostituindo para comer, ela já não é mais vulnerável. Então não se trata de estupro. Óbvio que a sociedade disse basta, não. Todo mundo escreveu, eu tive a oportunidade de escrever também. E aí ele, de ofício, reviu a pressão social, favoreceu, e de ofício fez, peraí, não, realmente se trata de vulnerabilidade. Claro que é vulnerabilidade. É ser humano em desenvolvimento. Por isso que você manter relações sexuais, ou você chegar para uma menina de 13, 14 anos e pedir um beijo na boca, é estupro de vulnerável. O Estado tem que proteger. O Estado tem que falar, não, ela não tem condições de decidir. Porque ela está em desenvolvimento. Os grandes estupradores, inclusive, olham, a gente vê, aí ela estava se mostrando para mim, uma menina de 9 anos. Aí o cara vai lá e estupra. Hoje teve uma operação da Polícia Federal, prenderam, não sei, no Brasil, prendendo 12, 13 pessoas, estavam usando o site da Rússia. E um pai estava transmitindo fotografia da filha de 5 anos. Bem, feito essas considerações iniciais, feito essas críticas iniciais, já que nós falamos dentro do artigo 227 que é dever da família, da sociedade, do Estado, família está em primeiro lugar, eu preciso falar para vocês sobre a origem da família, para que a gente possa entender também o sistema de adoção. Até porque nós vamos constituir uma nova família.
Segundo os preceitos judaico-cristãos, Deus criou o ser humano desdobrado em 2 sexos, homem e mulher, e mandou que se multiplicassem. Está lá em Gênesis. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Aqui nós já temos um habeas corpus para poder caçar para comer. A Bíblia fala, você pode matar os animais para comer. Você pode utilizar o animal como trabalho, como objeto do seu trabalho. Porque nós estamos sujeitando. Mas fato é que a Bíblia coloca a família, o primórdio, como o homem e a mulher. Então, no relato de Gênesis, o homem é nominado varão e a mulher varoa. É um instituto que a gente utiliza até hoje dentro do direito. O cônjuge varão, a cônjuge varoa, homem e mulher. Bem, nos primórdios da civilização grega, a família era uma instituição que tinha base política e religiosa e o afeto natural entre o grupo familiar não era seu esteio. Eu preciso abrir um parênteses para falar para vocês sobre a origem da família, da propriedade privada do Estado. O início de tudo, no momento do início social, quando o homem desce lá da árvore, começa a viver, começa a cultivar, começa a utilizar os animais para o arado, ele precisava de mão de obra. Então, naquele momento, nós precisamos reunir o maior número de pessoas para que nós possamos trabalhar. Naquele momento social, era-se permitido a poligamia. Um homem e várias mulheres e vários homens. Os filhos eram filhos da sociedade. Só que a partir do momento que o homem começa a trabalhar, começa a frutificar, ele começa a escravizar. E aí ele já começa a não precisar tanto. Ele tem os escravos. E esses escravos, eu estou fazendo uma comparação bem genérica, tá? Senão a gente teria que passar horas aqui para poder entender. Mas bem genérico, bem simples. Mas esses escravos, o homem falou, peraí, eu vou morrer, isso precisa passar para alguém. Foi criado o conceito de patrimônio, vem de pai, do homem. Aí o homem fala para a mulher o seguinte, para. A partir deste momento, eu vou ser a base. A civilização romana e grega traz a família como uma instituição política e religiosa. Os filhos eram propriedades do pai. A esposa, a mulher, era propriedade do homem. Até esses dias era assim. Né? A mulher incorporava o nome do marido. Nossa, que fantástico. Trazia o nome do marido e ele poderia separar o divórcio, o cumprimento dos deveres matrimoniais. O pai, no ato correcional, poderia matar o seu filho. A civilização romana deixava. O pai, na hora que fosse corrigir o filho, ele podia matar. Se ele matasse o filho no ato correcional, ele era isento de pena. E hoje a gente discute a lei da palmada. Nós estamos passando por um amadurecimento social. O afeto natural não era o esteio, o poder sempre patriarcal, e somente após a Constituição de 88 que familiares foram reconhecidos e tratados como sujeitos de direito. Claro, nós tivemos a Idade Média, quando nós tivemos uma alteração drástica, já na parte da Revolução Industrial, alteração drástica nos métodos de produção, a mulher ingressa no mercado de trabalho. A Grande Guerra foi preponderante para isso, porque os homens lutavam na guerra, todo mundo morria, e quem que ia produzir as balas, os canhões, os aviões? Mulheres. E aí nós falamos, se eu preciso da mulher trabalhando, vamos falar em reconhecimento de direito, que até hoje não existe.
Até hoje a mulher, ela não tem um salário equiparado ao homem e trabalha 8, 9, 10 vezes mais, porque tem que trabalhar na rua, sob a pressão constante. Chega em casa, tem que trabalhar para casa, para poder para meu marido, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar para si, etc, etc, etc. Mas disse o seguinte, naquele momento, vamos trazer a mulher e começa a inverter os papéis. A mulher começa a ser o esteio, ela começa a prover. E a Constituição de 88 começa a reconhecer os familiares. Tanto reconhece familiares que o filho havido fora do casamento ele tem os mesmos direitos hereditários. A figura do bastardo não existe mais. A figura daquele filho havido fora do casamento sem direito não existe mais. Aquele filho havido fora do casamento, ele se incorpora dentro do seu quinhão hereditário, dentro do processo sucessório. Então, a conceituação de família foi ampliada, reconhecendo, inclusive, a possibilidade de sua origem na informalidade, na uniparentalidade do afeto, tornou-se irreversível a pluralidade das entidades familiares. Nós reconhecemos a união estável. União estável tem prazo? Estabelece prazo? Quando que reconhece? Vivendo 2 anos no mesmo teto. De onde que tiraram isso? União estável é desejo de constituir família. Os senhores estão aqui hoje dentro de um processo de adoção. Alguns podem não ser casados. O que fortalece a união estável é estar aqui hoje. Vocês estão brigando para constituir família. Vocês estão brigando por um filho. E esta briga é a constituição de família. Eu até brinco se nós tivermos alguém morando no Japão. E a esposa aqui. O cara no Japão conversando, eu vou me casar com você quando eu chegar, vou ter filhos, e tá mandando dinheiro para ela. E ela tá pega o dinheiro e compra apartamento no nome dela, compra casa no nome dela. Aí chega um belo dia e ela não quer mais você. É a união estável? Não é? Eu defendo que sim. Por quê? Porque houve ânimo de constituição de família, embora não estivesse no mesmo teto. Mas houve um início. Então, tudo que foi havido na constância da união estável tem que ser dividido pelos dois. Uma tese interessante. Estatuto da Criança e Adolescente em recente alteração enumerou princípios valiosos como a responsabilidade parental e o princípio de prevalência da família, trazendo na aplicação das medidas, isso é importante, na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Gente, é por isso que é difícil de adotar. Por isso que é difícil de adotar. As necessidades visam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Prevalência da família. Na promoção de direitos da proteção da criança e adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, se isso não for possível, que promova a integração em família substituta. Família natural ou extensa, integração em família substituta. Eu não entendi mais nada. Me ajuda? Vamos lá. A família natural está conceituada na seção 2 do capítulo do Direito à Convivência Familiar. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Papai, mamãe, irmãos. A família natural é os descendentes, não as ascendentes. Vovó, vovô não é família natural. Família natural é papai, mamãe e seus descendentes. Por sua vez, a família extensa é aquela que se estende além da unidade dos pais e filhos da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Eu vi que você ficou preocupado. Sabe por quê? Você falou, eu vou ter que falar que o meu cunhado é a minha família. É. O cunhado, aquele que chega sábado, 11h30 da manhã e fica até domingo, meia-noite, meia-noite e 15 em casa, tomando sua cerveja, deitado no sofá, mexendo no controle remoto, ele tira as pilhas do controle remoto, desprograma tudo. Dá um trabalho depois para programar, não é verdade? Ele é a família extensa.
Porque ele é um parente próximo. É alguém que a gente tem afinidade e que a criança e o adolescente convive, conhece, reconhece. O bebê, quando é colocado ao peito da mãe, o bebê, ele reconhece a mãe pelo cheiro, pelas sinapses visuais. Tanto que no momento que nasce, no primeiro momento, é colocado junto com a mãe. E nós temos casos que a mãe não quis. Tira essa criança de perto de mim, porque ela vai acabar com a minha vida. Nós vamos falar mais para frente sobre esses processos de adoção, as adoções irregulares. Vamos logo. Então, família extensa, ampliar é aquela que estende além da unidade de pais e filhos na unidade de casal. Tudo bem? Família extensa. Então, nós já temos o conceito de família natural, nós temos o conhecimento de família extensa. E quem é a família substituta? Somos nós. Família substituta é os pretendentes da adoção que vai substituir a família. E depois que há a adoção, incorpora-se como família natural, porque se torna filho, herdeiro. O aspecto patrimonial ainda prevalece. Depois que há a adoção, ele se torna herdeiro, ele vai dividir o patrimônio com os irmãos. Bem, os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjuntos separadamente, o reconhecimento procede filho, tá? Etc. Então, hoje, diante de toda a evolução social, nós já falamos em direitos fundamentais, direitos humanos. Queria que todos pudessem assistir uma aula de direitos fundamentais nossa lá na Federal. É gostoso falar, desdobrar e tal. Para entender o que é esse direito fundamental. Mas o direito fundamental é aquele direito que a gente não vive sem. Direito à liberdade, direito à vida, direito à saúde. Né? São direitos que nós precisamos. Hoje nós discutimos direito à eutanásia, alimentos transgênicos. Então tudo isso é discutido hoje dentro das gerações de direitos. Dentro desse conceito todo de direito, dentro dessa visão toda de direito, falando das famílias, falando de um novo reconhecimento de família, nós temos que falar de uma família que está ocorrendo dentro da informalidade, que são as famílias recompostas. Papai separou da mamãe e tem um filho. No curso da vida, o papai conhece a namorada, que também tem um filho. E o papai passa a viver ou casa. Então nós temos uma família recomposta, em que a criança não é filho dela. E a outra criança não é filho teu, mas vivemos todos como família porque há algo especial chamado afeto, amor. Damos reconhecimento, então, dentro deste novo conceito social, ao amor. Então, sobre as perspectivas que o núcleo fundamental da família é o afeto, e que as pessoas que compõem devem ser respeitadas em suas individualidades e dignidade, o relacionamento afetivo estável tem sido alvo dessas discussões jurídicas. E olha que brilhante, nós temos o direito rio-grandense contemporâneo, ousado, que disse, vamos colocar o nome de duas mães na certidão de nascimento. Ela teve o filho, mas ela não podia criar. E deu para a irmã, se não me engano. E a irmã criou com afeto. E ela também mantendo o afeto. A criança tinha duas mães. Olha como que nós estamos desdobrando. Complexo. Mas nós estamos tendo uma nova visão. Duas mães na certidão de nascimento. Dois pais na certidão de nascimento. Porque se reconhece o amor. Hoje nós estamos aqui todos por causa do amor. Tudo por causa do amor. Estamos aqui porque queremos um filho. Estamos todos aqui porque nós queremos dividir o nosso amor com alguém. Eu estou aqui porque eu amo isso. Eu amo contribuir e ajudar. Tá que das minhas palavras não possam surgir novas visões, novos momentos.
Então, numa ausência de lei específica, nós não podemos deixar de forma alguma de reconhecer que a doutrina situa-se dentro de uma vanguarda, trazendo à baila a posição arrojada sobre o convívio homoafetivo que pode gerar família, que neste caso há de configurar uma espécie de união estável. Na omissão dos nossos legisladores, o CNJ reconheceu a união estável, a união civil nos cartórios. E hoje, os homossexuais têm direito. Nós falamos homossexuais como se fossem pessoas diferentes, né? São seres humanos. São pessoas que amam, que têm afeto, que têm amor para dar. Ou a gente vai pegá-los, colocarmos dentro de uma sala e jogar o veneno para morrer, como fazíamos lá na época da guerra com os judeus. Quer dizer, então, que se tiver 2 héteros e um homem, a gente pega o homem, joga pela janela e deixa ele morrer. São pessoas que amam, que têm angústias e têm aflições. Uma aflição a mais que é se conhecer dentro de uma sociedade preconceituosa. Extremamente preconceituosa. Preconceituosa a tal ponto, e eu acho que nós vamos trabalhar isso, vocês vão trabalhar isso, de muitas vezes não reconhecer o filho adotivo como filho da gente. Né? De a gente poder ter o filho e as pessoas ficarem perguntando. Óbvio que dentro do curso, eu acredito que a Linda Silva vai colocar visões de como contar para a criança, de como expor para a sociedade de uma forma extremamente adequada. Amor. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não considera o amor como ponto fundamental. Reconhece os vínculos biológicos. Existe um trabalho que tem que ser feito para a reforma do Estatuto. É uma crítica pontual que faço, pontual, que o Estatuto presta. O Estatuto não está errado, mas uma crítica pontual de forma a trazer o afeto como ponto fundamental das relações. Bem, então nós tivemos o advento da Lei 11.340, onde a compreensão da família abrangeu uma nova comunidade formada de indivíduos que se consideram parentados uníssonos por laços naturais ou afinidade de vontade expressa. Quem tem uma vizinha que sempre ajuda nas horas difíceis? Alguém aqui tem? Uma vizinha especial essa que, incrivelmente, sempre na hora do almoço ela chega em sua casa, toca a campainha, perguntando se você tem uma xícara de açúcar, e você, por educação, diz que quer almoçar, e ela, por educação, diz que quer. E você já sabe disso, então sempre o arroz e o feijão vem um pouquinho aumentado. Né? Essa vizinha, no momento do parto, ela acompanhou você. No momento do resguardo, ela que trocou a primeira fralda, na hora que a criança sorriu para ela. Porque você estava lá na cesárea e não pôde ter a oportunidade. Esta vizinha, dentro de um conceito doutrinário, isso depende da habilidade de quem vai expor na petição. Mas dentro de um conceito doutrinário, trazendo o advento da Lei Maria da Penha, fazendo todo esse elo, todo esse conceito, eu poderia considerar, então, esta vizinha como família extensa. Legal, família extensa significa, então, que a gente já está antecipando todo um processo de adoção, facilitando para a família extensa, porque nós vamos observar que a prevalência é na família. Seja ela natural ou extensa, mas a prevalência é na família. É doutrinário. Precisa mudar posições. Até se Linda estivesse aqui, ele iria brigar comigo. Não fala isso, menino! Isso é doutrinário. É algo que tem que ser exercitado. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas o conceito é esse. Porque traz o conceito de convivência. E também não é melhor? A criança que já reconhece? A paz, ela respira tranquila quando coloca o ombro dentro daquela pessoa que ela já conhece?
Então, com a entrada em vigor da Lei 12.010 de 2009, que fala sobre o direito de convivência, houve o alegamento, então, dessa conceituação estatutária da família, reconhecendo o braço familiar formados por parentes próximos com os quais mantém vínculo de afinidade e afetividade. Afeto. De novo, amor. Então, por ser a família um local privilegiado, base do Estado, a família é base dentro do nosso Estado, somente em casos excepcionais, a prioridade de se conviver com os pais deve ser afastada sob pena de lesar o desenvolvimento da criança. Então, tenham a seguinte visão. Já foram no lar ou vão ainda? Todas as crianças que estão no lar, lá estão por uma situação extremamente excepcional. É que não tinha outro jeito. Porque nós já observamos que não existe mais a institucionalização. As crianças que estão no lar estão sendo preparadas para o desligamento ou para a reintegração. Então, as crianças que estão no lar já sofreram coisas que nós nunca imaginamos sofrer nesta vida. Nem imaginamos. Seja pelo desprezo do pai, da mãe, que passa o sentimento ainda na barriga, que não quer, ou pela aflição, que às vezes não tem condições, ou pela largura da droga. Então, seja a família composta por um homem e a mulher casados ou conviventes seus filhos, seja a família monoparental, seja a família substituta, seja a entidade familiar, seja qual for a família, ela prevalece sempre sobre a proteção do Estado, segundo o artigo 226 da Constituição. Então, somente em hipóteses excepcionais e por determinação judicial fundamentada, sendo assegurado o sistema garantista, sendo assegurado a mãe e o pai peticionar e dizendo não, é mentira, eu tenho condições sim de cuidar dessa criança, faço um estudo psicossocial que nós vamos provar isso, somente em situações excepcionais, o afastamento do convívio familiar e serviço e encaminhamento para o serviço de acolhimento são autorizados, mantendo sempre a criança e adolescente o mais próximo possível do seu contexto de origem, tá? Sempre o mais próximo possível do seu contexto de origem, porque dentro da doutrina da situação regular, a criança, ela inclusive mandava para outro estado, não pode mais. Portanto, a criança de Cuiabá tem que ficar em Cuiabá. Criança de Várzea Grande, em Várzea Grande. De Diamantina em Diamantina e de Poconé em Poconé. Porque é a convivência comunitária, é o seu contexto de origem, é de onde ela saiu. Então a Lei 12.010 inclui, em razão disso tudo, uma determinação aos dirigentes de programa de acolhimento familiar ou institucional, que é o antigo abrigo, nós chamamos hoje de Programa de Acolhimento Institucional, reavaliarem a cada 6 meses a situação das crianças e dos adolescentes inseridos naquelas medidas, de maneira que a autoridade judicial possa decidir o quanto antes, assegurando o limite de 2 anos. Eu não entendi agora mais nada. Nós vamos no lar, nós vamos observar crianças de 7, de 10 anos, que chegaram no lar bebê. E ela tem 10 anos. Ué, meu senhor não falou que é 2 anos? Salvo comprovada a necessidade. Criança em situação de risco. A mãe, usuária de droga. É acionado o conselho tutelar vai, observa, retira a criança com 3 meses de vida, boquinha toda comida de formiga, que a mãe não cuida, situações de higiene precárias, tira a criança para salvar, resguardar o interesse e coloca no lar. Doutora Gleide, criança está no lar. Inicia-se um procedimento, um processo para destituição do pátrio poder. Durante o curso processual, nós vamos buscar a família extensa. E procura, vai mandar uma carta precatória para a Bahia. Se hoje eu der uma entrada num processo judiciário, demora 3 meses para o juiz pegar a petição inicial. Eu tenho um caso de um cliente que o Banco do Brasil está descontando indevidamente valores da sua conta. E aí o processo está na briga de quem que é o competente, subiu para o tribunal, desceu e vai e vem, quase 2 anos e até agora não deu a liminar para falar, para de descontar o valor do cara. Demora. A demanda é muito grande. 2, 3, 4 anos. Com 4 anos ninguém mais quer adotar.
Porque a faixa de adoção de 0 a 3, de 0 a 2, essa é a faixa padrão. Vocês vão perceber quando forem no lar que às vezes muda. Mas a intenção é essa. E a criança vai ficando, vai colocar onde? E ela está sempre sendo preparada para o desligamento. Porque ela não fortalece vínculo, não tem vínculo institucional. Então ela fica naquela ansiedade, esperando a família que não vem. Bem, então nós temos a família biológica natural, que eu já expliquei para vocês, que entende da família comunidade papai e mamãe. A família extensa, entende pela família ampliada, vovó, vovô, o vizinho dentro da interpretação doutrinária, o cunhado. Não podemos jamais esquecer do cunhado, jamais esquecer do cunhado, ele é a peça fundamental de toda a nossa palestra. O problema é o controle remoto, sim, desprogramar o controle remoto é um problema. Família substituta, que somos nós querendo essa adoção. Então, a colocação em família substituta é uma medida excepcional, somente aplicada a criança e adolescente, quando não se mostra, quando todas as chances de colocação dentro deste seio não foi possível. Quando, no caso assim, caso que a gente conhece, né, os avós, a criança está no processo, tem 1 ano, está no processo da destituição, né? Mas aí a avó e a matia pede a guarda da criança. Só que assim, eles não têm condições nenhuma também, né? Isso daí vai rolando, assim, os avós, no caso do tio, pode ficar... Pode. Aí emperra o processo Sim. da criança na justiça. Até porque nós temos prevalência para a família, primeiro natural, depois família extensa. E só esgotado essas chances para a família substituta. E é garantido o contraditório, a ampla defesa, nós estamos dentro de um sistema garantista. Qual é o problema? Que a criança está crescendo num abrigo. Eu tive a oportunidade de visitar a trabalho, né? E o que eu percebi, assim, que as crianças pequenas que estão, a gente pergunta por curiosidade, né? A maioria das crianças que têm até 3 anos, nenhuma estão para adoção. Estão todas passando por esse Em processo. procedimento. É. Sim, em processo, em A maioria procedimento. não, todas que tinham crianças, assim, Em procedimento. as que estão para adoção é de 4 a 12. E agora? 13 anos. É uma situação complicada, porque nós temos que permitir, a princípio, o contraditório, ampla defesa, se tem a possibilidade, porque nós estamos falando de direito de criança. A criança ela tem esse direito de permanecer no seu contexto de origem. Se houver a mínima possibilidade, tem que ser buscado. Agora que a gente não pode ficar patinando no barro, e eu sou contra, ficar tentando. A mãe drogada. Vai para o sistema de internamento. Passa 6 meses, a criança está no lar. Passa 6 meses no lar. A mãe volta, tem uma recaída. Vai de novo, e volta, e vai, e vem. A criança está crescendo. Aí a criança é disponibilizada para adoção. Passou 10 anos, a mãe se regenerou, vai no Fantástico e diz: eu estou regenerado, eu quero meu filho de volta. Se exploda. Desculpa para vocês, eu preciso dizer isso. Se exploda. No momento específico, a criança precisou, não tinha. A gente não pode ficar esperando. Por quê? Por que não pode ficar esperando? Nós não estamos falando de ser humano em informação? Porque é doloroso. Tinha uma criança, uma menina que ela falou, a mãe é moradora de rua. Então ela foi pro lar. Aí tentaram adotar. Aí a família entrou e continuou lá. Aí o tio, eu acho que a tia pegou, a criança foi abusada por todo mundo da família. Entendeu? Aí voltou pra lá. É uma criança assim, que é uma pena. Uma pena, mas assim, essa tentativa de reintegrá-la à família machucou a menina pro resto da vida dela. Isso que o magistrado tem que ser perspicaz no sentido de observar essa vulnerabilidade e fundamentar na prioridade absoluta e melhor interesse. Eu falo isso nas aulas todo dia. Prioridade absoluta e melhor interesse. Fundamenta nisso. Sabiam vocês que o adolescente ele não pode ir atrás no carro da polícia? Não pode. Porque nós estamos prejudicando a imagem do adolescente, que é um ser humano em formação. Tem uma palestra, o policial disse: mas veja, ele ia causar riscos para a sociedade, inclusive para mim na guarnição, porque ele poderia tentar fugir. Para. Fundamento o seguinte: segundo o princípio da prioridade absoluta e melhor interesse,
considerando os aspectos da violência do adolescente, para sua segurança nós colocamos ele lá atrás. Foi necessário algemar a criança e o adolescente para a segurança física dele. Porque a sociedade tem que suportar o risco. Então, fundamenta na sociedade, fundamenta no adolescente, na criança. Pronto. Tá justo. É justo. Fundamentar uma decisão dessa é justa. A mãe pode ir na televisão fazer o que ela quiser. Tá aqui. Claro que a sociedade muitas vezes não vê. Pareceu um fantástico esses dias. Uma magistrada. A mãe, eu tenho direito. Aí mostra a mãe toda bonitinha, de vestidinho, branquinho. Aquela mãe com a casinha toda arrumadinha e tal. Naquele dia. Só que no dia que o estudo psicossocial foi lá, tinha rato. Tinha rato na pia. Rato morto na pia. No dia que o estudo psicossocial foi lá. No dia que os vizinhos chamaram o conselho tutelar, a mãe estava no lambadão, dançando lá na comunidade do Aguaçu. E a criança ficou em casa. E pegou pneumonia. Porque deixou até o relento. E ela de pneumonia com febre de 38 graus, a mãe estava no lambadão. Tem que descer a caneta e pedindo a destituição. Então, mas dentro do ECA, dentro do sistema de proteção, é necessário, a princípio, esta medida excepcional. Então, somente quando envolve graves violações aos direitos que nós falamos, saúde, vida, liberdade, quando há negligência, crueldade, exploração, abusos físicos, sexuais, psicológicos, abandono, prevê um afastamento do infante jovem, de modo a viabilizar sua proteção e verificação de medidas adequadas. E eu quero até colocar um parênteses aqui. A alienação parental entra também. Mamãe rica, bem de vida, bem de situação, namorando, casada com, sei lá, um deputado famosíssimo, super bom de voto. Exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Exemplo. E eles querem se separar. E no momento da separação, ela utiliza a criança como forma de extorquí-lo para conseguir manter o seu padrão de vida. Vai lá e pede para o seu pai dinheiro e diz que você está doente e a criança vai sofrendo com aquilo. Isso é alienação parental. Tira a criança, põe no lar e vamos discutir o que está acontecendo com esses dois. Medida excepcional. A juíza vai verificar as condições, obviamente. Então, o acolhimento institucional, ele apresenta assim como medida que só pode ser utilizada em situação emergencial, sempre respeitando o princípio da excepcionalidade e provisoriedade, tá? Diz para vocês, as crianças ali sempre estão em momento provisório, observando em qualquer caso o caráter temporário excepcional, sempre excepcional, temporário, nada de institucionalizações. Vamos lá. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar e institucional, artigo 92 do Estatuto da Criança, preservação de vínculos familiares e promoção de reintegração à família. Então, as crianças que estão ali, visa-se dentro dos psicólogos, dentro dos auxiliares, preservar esses vínculos familiares se existirem. Integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural extensa. Esgotados os recursos. Atendimento personalizado em pequenos grupos, sempre. Atendimento personalizado, por quê? Porque são indivíduos em formação, nós não podemos ter um atendimento de grupo. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua dificuldade, cada um sofreu a sua própria violência, seja pelo abuso sexual sofrido, quando o tio, na hora do banho, introduziu o dedo no ânus da criança, ou seja, por aquela adolescente de 14 anos, 15 anos, que observa o pai matando a mãe a sangue frio, e ele bêbado. Desenvolvimento em atividades de coeducação, não desmembramento do grupo de irmãos, nós estamos sempre prevalecendo a família, tende-se não desmembrar. Nós temos casos, eu acho fantástico, de pretendentes à adoção, que um casal adotou um irmão e o outro adotou o outro. E eles convivem. Os irmãos convivem. Não estamos obrigando necessariamente um convívio entre os casais, mas os irmãos convivem. No final de semana vão no shopping, eles sabem que são irmãos e vão passar a vida desta forma. Que maravilha se fosse sempre desta forma, né?
Porque às vezes a gente realmente não consegue adotar 2 crianças, porque a criança ela tem um custo, tem um gasto, tem que manter educação, tem que manter... É complicado, é complexo. É um filho. Até digo que se os pais biológicos passassem por um curso como que nós estamos fazendo aqui para a adoção, se fosse para ter filho, eu quero ter um filho, então vamos fazer um curso. Não teria tanta criança abandonada, né? Porque realmente a gente está vendo da importância. Evitar sempre que possível a transferência para as outras entidades, participação da comunidade local, tem aniversáriozinho, tem as festas, festa junina, a comunidade participa, preparação gradativa sempre para o desligamento, se houver o desligamento, e participação de pessoas na comunidade dentro do processo educativo. Então as crianças recebem educação, as crianças que lá estão frequentam a escola, etc, etc, etc. Tá? Aqui em Cuiabá, Lar da Criança, Lar São Judas Tadeu, Projeto Nossa Casa, Lar Casa Prado e Várzea Grande Casalares. Eu acho que deve ter até mais, porque essa palestra foi feita logo no início e eu não devo ter complementado, mas esses são os lares que nós temos hoje com abrigamento de crianças, tá? Todos esses. Crianças de Tadeu, tá. Bem, chegamos ao ápice, ao momento e mais importante. Falei tudo isso para vocês. Dei o conceito do sistema de proteção da criança e adolescente, falamos da Constituição, falamos de direitos fundamentais, falei da família, para poder falar tudo isso para chegar na adoção. Então, o momento importante da nossa palestra é agora. De todas as modalidades de colocação em família substituta previstas em nosso ordenamento, a adoção é mais completa. Porque nós temos a guarda, nós temos a tutela, que são colocações em família substituta, né? A adoção ela é mais completa porque ele se torna filho completo, irrevogável, irretratável, sem arrependimento, não pode voltar atrás. No sentido que a inserção num novo seio de núcleo familiar, enquanto a guarda e a tutela limite-se a conceder ao responsável alguns atributos do poder familiar, a adoção transforma a criança e adolescente como membro da família, o que faz com que a proteção seja muito mais integral. E é interessante a visão dos títulos honoríficos. O pai, a mãe, o irmão, a irmã são títulos honoríficos que nós recebemos, inclusive para que se evite o relacionamento entre si. Os irmãos, as sociedades que proibiram o relacionamento entre irmãos, tiveram melhor evolução, obviamente, por força da genética cruzada, o aparecimento de doenças genéticas são maiores, né? Por isso que a avó não adota. A avó, ela pode ter a tutela, mas o neto nunca vira filho da avó. Nunca vai virar filho da avó. Por uma questão hierárquica de títulos honoríficos. Não que o amor seja menor. O avô da avó é igual ao amor de mãe, muitas vezes, né? Então, quando se fala em adoção, pensa-se sempre naquelas pessoas que, em busca de um filho, escolhem uma criança que preenche as suas expectativas e levam para casa, mas na maioria dos casos dá-se ao contrário, porque ela não é realizada por vocês. Ela é realizada pela criança e o adolescente. Estamos todos, neste momento, participando de um processo de gestação. Quando um casal escolhe ter um filho, dentro de uma gravidez planejada, ele se prepara, ele analisa as finanças, ela analisa em qual estágio de vida ela se encontra, momento profissional, e diz, vamos ter um filho. E aí, a partir deste momento, inicia-se um processo que dura 9 meses de aflição, de angústia, de complicações de parto, médico, pode correr o risco de perder a criança. É igual ao nosso caso. Todo mundo aqui planejou e está gestando. Nós não sabemos se vai ser menino ou menina. Alguém sabe aqui qual é a criança que vai adotar? Não. Mas nós estamos gestando. É um momento de gestação. A gente tem até angústia de saber se vai dar certo. Porque, a princípio, nem todos estão habilitados. Existe um procedimento de habilitação.
para mostrar que vocês são capazes de cuidar de uma criança. Mostrar para o Estado isso. E aí a gente vai com o pensamento. Ah, eu quero uma menina, ela tem que ser loirinha, de olhos azuis. Ah, mas eu não queria que fosse uma menina assim. Queria, pode ser, daquele jeito, sim. O que nós vamos observar é que a criança vai nos escolher. No momento que vocês estiverem no lar, aquele olhar, aquela troca, aquela confidência, vocês vão dizer, é essa. E a criança vai dizer, são eles. Então esse processo é de uma via de mão dupla, em que filhos escolhem os pais e os pais escolhem os filhos. Quem disse isso foi a Revista Brasileira de Direito de Família. Então, com a nova sistemática constitucional, dentro desse sistema garantista, social, houve mudanças mais do que significativas com referência à hipótese de colocação dos filhos no seio da família. No sistema anterior, os filhos pertenciam ao pai sem qualquer direito, já que na hierarquia ficavam sempre em plano inferior. Inclusive, era comum a gente adotar a criança, mas na realidade trazer o adolescente para dentro da casa, falava que ia adotá-lo, ia lá no juiz de menor e ele virava um empregado doméstico, uma empregada doméstica. Aí, quando ela começava a querer namorar, começava a querer sair, ela falava, tá dando muito trabalho, eu vou devolver. Lembra disso? Era comum. Antes da Constituição de 88, era comum. Pegava da chácara. Aquela menina, vamos fazer adoção que fica mais fácil, que a gente não precisa ficar pegando autorização do pai toda hora, né? Vamos fazer adoção, aí chegava e devolvia. Para. São 21 horas. Agora o filho é o centro da atenção familiar, tratando-se da adoção com nenhuma distinção do filho biológico, inclusive sobre os aspectos que regem o sistema patrimonial. No momento que vocês vão fazer habilitação para adoção, caso tenham filhos, vai ser questionado para os irmãos também se eles gostariam de ter um irmão. Vocês querem ter um irmão? Colocando esses conceitos, vai ser filho. E não tem como devolver. Depois de transitada e julgada a sentença que deferiu a adoção, não tem como devolver. Tem como vocês perderem o pátrio poder pela omissão. Adotou, não cuidou, o conselho tutelar veio e vocês vão perder o pátrio poder, porque a criança volta a pular e vai ser aberto um processo do mesmo jeito que foi aberto para os pais naturais. Da mesma forma que foi aberto para os pais naturais. E eu vou dizer até mais. Caberia, sim, uma ação de dano moral contra esta família quando o adolescente, a criança, atingisse a maioridade. Porque o pai, que tinha o dever de alimentar e cuidar, o STJ já reconheceu o cabível dano moral e tem que pagar. Então aquela família que adota e não cuida tem que pagar pelo dano que causou. É um dano civil, patrimonial, porque a dor ficou pro resto da vida. E vocês pensam que eu estou falando de brincadeira? Dentro do estágio de convivência, a criança vai para casa, devolve. Ah, eu não gostei. Claro, pode ocorrer com incompatibilidades, pode ocorrer, pode. Por isso que existe o estágio de convivência, pode. O que eu tenho observado dentro das minhas palestras é que tem crianças que vão e voltam, e nunca mais. Chega um determinado momento que nem mais brilha o olho. Ela perde a esperança da família. E aí tem que ter uma proteção do Estado para não deixar isso acontecer. Tanto que os senhores só vão para o lar da criança com autorização judicial. Não pode entrar lá. Aleatoriamente não pode entrar, para não dar falsas expectativas para a criança. Esses dias eu vi uma Almerinda. Ah, vou no lar. Não. No lar não vai. Só com autorização judicial. Por quê? Porque é prioridade das crianças e adolescentes para não gerar falsas expectativas. Pergunte. Essa minha gestação eu tenho pesquisado muito na internet. Essa apostila que está aí, sugiro que leve muito carinho e atenção na sequência, porque muito do que você está falando aí está dentro dos artigos que estão nessa apostila que foi feita por mim. Agora, eu estou falando isso para chegar no ponto que você falou agora. Eu vi um casal que foi condenado a pagar mensalmente. A gente entra nos tribunais, tem lá agravos, acordos, um monte de coisa. Você sabe disso. Então, decisões. Um dos casos foi que o casal foi obrigado a pagar a essa criança, porque houve um vínculo, a formação de vínculo afetivo
E ela ficou como nessa história? Houve formação da criança com o casal. Isso dentro do período que você falou que ainda não tem. Estágio de convivência? Estágio de convivência. Ele é um antecedente anterior à Adoção. A minha visão é que não é cabível, porque o estágio é de convivência e precisa ter os auxiliares da justiça, os psicólogos, de modo a determinar a criança que é um estágio de convivência, porque senão a gente vai penalizar o estágio de convivência. Os pais já vão para o estágio de convivência com medo. O estágio de convivência, o próprio nome fala, estágio que eu chamo de test drive. Test drive é assim, gente, é igual namoro. Nós temos dentro da relação ficar. Né? Ficar é sem compromisso. Vamos beijar todo mundo. Sem compromisso com ninguém. Nós temos o namoro, que significa eu quero algo. Nós temos noivado, ou peraí, agora nós pretendemos nos casar. E tem um casamento. Se no noivado é desfeito e é feito despesas, você paga chamado esponsais. É um valor que você tem que pagar porque foi feito despesa. Gerou uma falsa expectativa, que não é o caso do estágio de convivência. Seria, eventualmente, para forçar a barra no estágio de guarda já. Forçando a barra, tá? Mas é muito claro dentro da adoção. Adotei. E aí você fala, eu não quero mais. Fez a criança de besta. Por isso que existe esse procedimento. É tão difícil passar pelo procedimento da adoção que realmente fica quem tem perseverança, persistência, que quer realmente adotar. E eu acho isso legal. Eu acho que está certo. Tem que ter essa... Não ser injusto. Injustiça não. Ficar, por exemplo, numa fila e a fila não anda. A gente vai falar da fila depois. Fica na fila, a fila não anda, o trem não acontece, ninguém fala nada. Isso é injustiça. Mas fazer o procedimento eu acho extremamente adequado. Sim. E ela podia ajudar. Não sei se vocês têm uma estatística aí dentro da Amparo, do número de pessoas que, como nós passaram aqui nesses cursos, quantos já adotaram ou quantos estão aí nessa história de espera. Acho que a Amparo pode perguntar com a Linda Ser, né? Então, isso. Vê com a Linda Ser certinho o número. Eu realmente sou distante a números. Não sei como foi, como tá, mas eu sei que a Linda Ser tem, então, né? Você? Então, eu não sou da área de direito, mas você passou ali a respeito do ECA, e eu só queria fazer uma observação. Eu acho que o ECA, tudo bem que ele é de 90, e eu acho que ele protege muito a quem volta essa criança para a família. Agora, no caso, assim, vamos pensar em parte, é muito bonito, mas eu queria, assim, quando o juiz vai decidir, ele, por exemplo, no caso que você citou, você acha que o juiz não errou nesse caso? Porque a criança, quando a criança já vai para um abrigo, você acha que a família tem estrutura para, se ela já foi para lá, você acha que ela consegue retomar? É isso que eu queria, eu fico às vezes revoltada com a justiça por causa disso. Quer dizer, ele não teve a sensibilidade de ver, no caso dessa criança, que ela sofreu abuso. Quem que vai falar? É isso, assim, só assim, até voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você acha que ele não errou? O ponto fundamental do ECA é proteger a criança, e para proteger a criança, o legislador entendeu que deveria priorizar a família. Vamos colocar uma situação em que a criança veio para o lar. Vamos citar um exemplo. O marido fez uma denúncia no conselho tutelar que a mãe não tinha condições para cuidar da criança. O conselho tutelar chegou na casa, a luz cortada. Não tinha luz na casa. Abriu a geladeira, não tinha alimento na geladeira. O conselho tutelar tira a criança e leva para o lar. Vai iniciar um procedimento de destituição do pátrio poder. E dentro desse procedimento de destituição do pátrio poder, observa-se que a mãe não tinha condições financeiras para o sustento da criança. É obrigação do Estado inscrever esta mãe em programa garantidor de renda mínima, Bolsa Escola, Bolsa Família, etc.
essa mãe voltando a ter comida em casa, voltando a ter luz em casa, ela vai continuar sendo uma boa mãe. Então, cada caso é um caso. O que eu tento fazer como ser humano é massacrar os meus alunos para que eles possam, quando virarem membros do Ministério Público, quando virarem juízes, não serem estritamente legalistas. Porque a lei, ela fala de um jeito. Nós estudamos na introdução ao estudo do direito as formas de integração. Nós temos a interpretação gramatical, que é a letra da lei crua. Família natural, família extensa. Nós temos uma interpretação lógica da lei. Nós temos uma interpretação sistêmica sob o ponto de vista constitucional. Nós temos uma interpretação teleológica. Então você tem que utilizar, você tem que ser bom, porque você escrever uma sentença errada é pior do que um médico que mata. Porque uma sentença errada vai te amputando aos poucos. Eu sei que a doutora Gleide, isso eu tenho acompanhado, e eu, graças a Deus, digo que, ao menos para a minha visão, ela está no lugar adequado, ela está no momento adequado da vida dela para estar ali, ela realmente atua com bastante preponderância. Não sendo possível a colocação na família, ela já vai lá, bota e adota e 2 abraços. Entendeu? Mas, infelizmente, nós temos uns juízes. Eu tenho um caso extremamente complexo de um juiz em Cacoal. Isso tem que ficar bem registrado. Um juiz em Cacoal que quer fazer justiça com a própria mão. Porque o membro do judiciário ele é inerte, ele depende da movimentação das partes. Ele, de ofício, determina. Mande a criança para cá porque os avós maternos não têm condições financeiras. Peraí, a criança vai ficar viajando de avião de lá para cá, de lá para cá. E aí ele faz o estudo e ele quer fazer um acordo entre as... tu não viaja na maionese. Toda decisão tem que ser pautada dentro do estudo psicossocial. Toda decisão tem que ser pautada dentro da entrevista às partes. O juiz ele tem que ter esses instrumentos para decidir. Vai decidir na caneta, amputa, tira um pedaço da perna, tira um pedaço da mão e acontece esses absurdos. E digo até mais. Eu não sei como é, eu não sei como está, mas a criança que ela vai para o estágio de convivência, ela já teria que estar destituída do quadro do poder. Porque se voltar, como aconteceu esses dias agora em Brasília, que a criança estava no estágio de convivência, já estava com a guarda com o casal, a família voltou, o juiz deu a volta, considerando os vínculos biológicos. Pelo amor de Deus, eu não conheço o caso. Nós estamos falando de imprensa. A imprensa é terrível. A imprensa é terrível. Porque ela não mostra o caso, ela mostra a indignação. Né? Ela vem em jornal. Né? Mas eu não conheço o caso. Mas como ficaram os vínculos? Como que se deixou o estágio de convivência? A guarda já não estaria destituído. Teria que estar destituído. Essa criança já teria que estar destituída do pátrio poder. Então, vejam que por estar sendo formada uma nova família, por estar sendo concebido um filho através da adoção, o legislador disciplinou ser irrevogável. O filho biológico não pode ser devolvido, o vínculo de parentesco se mantém por toda a vida, até depois dela, e não se poderia ser diferente com relação à adoção. Alguém já viu devolver filho para a maternidade? Chega num momento, tem um menino de 17, e chega em determinados momentos de vida que são dificuldades. Às vezes os filhos se envolvem com drogas, às vezes os filhos tomam um caminho que não é esperado. Supor que aconteça com meu filho. Com 17, com 18, com 19. Claro, não vai ser mais filho com 18, né? Ele é filho honorífico, mas cessa o poder da responsabilidade parental. Mas vamos supor que com 14 anos ele tem se envolvido com droga. Eu vou pegar e vou devolvê-lo? Não quero mais, eu quero outra criança. Isso aqui deu trabalho. Fracasso do pai em educar. Nesse contexto. Com o filho adotivo é a mesma coisa. Vão chegar momentos de vocês vão perceber, nossa, e vão se perguntar, onde foi que eu errei? Né? E tem que trazer o convívio, tem que trazer filho, vamos amá-lo, vamos trazê-lo, vamos dar o seu encaminhamento, não dá para devolver. A importância da adoção é tanta para as pessoas envolvidas por se tratar neste ato de amor, que nós temos que demonstrar para o poder público a fim de obter esta chancela e que se faça imprescindível que os adotantes se façam presente ao ato, é vedado a adoção por procuração, vocês têm que estar presente ao ato. Sempre o Estado se convencendo da presença do sentimento justificativo para a assunção de um filho. Então, nós estamos aqui provando
para o Estado, provando a nossa capacidade para adotar. Bem, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece como exigência primordial quem deseja adotar maioridade de 18 anos, ou seja, somente pessoas maiores de 18 anos podem adotar. Todos maiores de 18 anos podem adotar. Não pode adotar os ascendentes e o irmão, pelos títulos honoríficos, já expliquei para vocês. Os ascendentes, vovó e vovô, não vai virar filho. E os irmãos. Ele é meu irmão, ele não vai ser meu filho. Tá? Para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável. Tá? Para adoção conjunta é indispensável essa união estável. Comprovada a estabilidade da família. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Existe essa diferença de idade até por uma questão de responsabilidade parental. Tá? É necessário, então, essa necessidade, porque seria extremamente complexo. Você, uma menina de 17 e o rapaz tem 18. Completou 18, eu quero adotar uma menina de 17. Ela vai ser minha filha. Ela tem 17, ele tem 18. Os divorciados, os judicialmente separados e os companheiros podem adotar conjuntamente, contando que concorde sobre a guarda e regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância. O que é isso, gente? Todos aqui estamos, nesse momento, os casais estão com seus respectivos parceiros. Pode acontecer durante o procedimento de adoção, pode acontecer durante o procedimento de vida, que vocês venham se desentender por algum motivo. E aquele brilho da paixão, aquele brilho do amor possa acabar. Mas vocês já iniciaram o estágio de convivência, vocês já iniciaram o procedimento de adoção e querem aquela criança. Então a gente vai acordar. Olha, a guarda fica com a mãe, mas eu vou ver no final de semana, eu vou continuar pagando, eu vou pagar pensão alimentícia, etc, etc. Então pode adotar para os dois. Tudo bem? Se não tiver acordo, não tem adoção. Para resguardar o interesse da criança. Feito? Então, tem que ser, e o detentor da guarda justifica excepcionalmente então essa concessão. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para adotando, fundando em motivos legítimos. Assim são possíveis a adoção todas as crianças e adolescentes que não tenham possibilidade de reintegração familiar ou que não possuem essa família natural. Tá? Então, é disponível para adoção diante da impossibilidade de reintegração familiar. De certa forma, a não possibilidade de reintegração familiar é o fracasso da família. É o atestado de que a família fracassou, a família não foi competente e, de certa forma, também fracasso do Estado. Porque se o Estado tem que proteger a família natural, e o ponto fundamental da família, muitas vezes o Estado não ofereceu mecanismos suficientes para que isso pudesse ocorrer. Ok? E nós estamos falando de direitos sociais, e entrarei numa discussão profunda, a gente não ia sair dessa noite aqui. A adoção depende, então, do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Tá? Então, se não houver a destituição do pátrio poder, for uma adoção voluntária em que o pai entrega, existe esse caso. Lembra da roda dos expostos? Não existe mais. A mãe tem a criança, ela não quer a criança, ela não tem condições, então ela vai disponibilizar para adoção. Então ela vai falar, eu quero disponibilizar minha criança para adoção. Aí o Estado fala, pai, peraí. Vamos fazer vem cá, vamos lá nos assistentes sociais, vamos descobrir por que você quer colocar para adoção. Ah, eu quero colocar para adoção porque ele não vai aceitar, vamos oferecer mecanismos para você cuidar dessa criança. A sua criança não vai passar fome. O Estado vai lhe fornecer o leite, vai lhe fornecer o remédio, vai lhe fornecer as condições. Não, eu não quero, pronto. Então existe um consentimento expresso. Esse consentimento expresso é tomado, levado a termo, então a criança é disponibilizada para adoção. O consentimento é dispensado apenas quando os pais sejam desconhecidos ou tenham destituído. Pronto. Tá? Mac, né? Esse, ó. Se fosse Windows, vocês vão ver o sofrimento dele. Eu queria ganhar mais Bem, em se tratando então de adotando maior de 12 anos, é necessário o consentimento. Tem que falar, eu quero realmente ser adotado. Bem? Bem, a adoção será precedida do estágio de convivência, test drive, com a criança ou adolescente pelo prazo da autoridade fixada, observadas as peculiaridades. O estágio de convivência pode ser dispensado se já estiver sob tutela guarda legal. A simples guarda de fato não autoriza a dispensa. Em caso de adoção de pessoa casal residente
ou domiciliado fora do país, no mínimo 30 dias. Gente, a adoção é o seguinte. Primeiro, família natural. Segundo, família extensa. Terceiro, família substituta entre os membros da comunidade de Cuiabá. Não tem ninguém em Cuiabá, procura dentro do estado, Mato Grosso. Não tem. Brasil, não tem. Aí é disponibilizado para o estrangeiro. Somente nesse caso é permitido a adoção por estrangeiro. Quando não houverem pretendentes. Nós temos uma criança no lar, eu suponho, não sei se tem, de 12 anos, ninguém quer. Essa criança ela vai para o cadastro do Mato Grosso. Alguém? Alguém? Não? Então vamos para o Brasil? Não. E nós temos um casal, Angelina Jolie e Brad Pitt, que quer adotar essa criança. Né? Não significa necessariamente que seja melhor para a criança. Às vezes está do lado de um famoso que fica igual ao filho do Michael Jackson depois, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Por quê? Porque não é dinheiro, é amor. Gente, tudo que é feito com dinheiro não dá certo. Não dá certo. Você vê dinheiro na sua frente, pode esquecer que o negócio não vai dar certo. Você vê amor. Eu vou advogar por amor. Dinheiro vem. Como diz, os pássaros voam e eles não se preocupam com as comidas. Deus dá. Então a gente voa. Vamos voar. Não precisa se preocupar. Né? Por isso que o aspecto financeiro, por si só, não é motivo preponderante para a destituição do fato de poder. Dentro das modalidades de adoção, nós temos uma adoção bilateral, adoção conjunta, indispensável que os adotantes sejam descavados civilmente na união estável. Nós temos a adoção, e aqui eu faço um aspecto bastante interessante, porque a grande maioria das adoções por homossexual ela é adoção unilateral, e eu posso, dentro desses novos conceitos que vieram, existia no ano passado. Se fosse 3 anos atrás, a discussão era médica ainda. Terrível, terrível a discussão. Com a CNJ vinha, a sociedade absorveu de uma forma bem mais tranquila. Claro que isso vai ter que ser, vai virar uma lei. Se vier uma lei dizendo que não pode, não pode. A CNJ hoje determinou dessa forma. Até se for uma lei, a gente poderia declarar a inconstitucionalidade dela dentro dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana. Seria bem interessante defender. Mas nós temos a adoção lateral permitida a adoção dos filhos em que um dos cônjuges vindo de outro casamento dentro, alterando essa linha de filiação materna-paterna, ou seja, uma adoção lateral. Acontece muito também o caso da adoção lateral quando nós temos uma família recomposta, em que muitas vezes o filho, dentro da família recomposta, já estava com o pai e aí acaba convivendo com a nova mãe, né? Acaba convivendo com essa nova pessoa e o filho, com 12, 13 anos, ele expressa, não, eu quero ser adotado, e aí há o consentimento da mãe biológica, não, realmente eu vou deixar você ser adotado. Então é uma adoção unilateral. Nós temos a adoção póstuma, a adoção é deferida ao adotante que após inequívoca manifestação de vontade vier a falecer no curso do procedimento, antes de relatada a sentença, que é o caso da Linda Circo. A Linda Circo iniciou um procedimento de adoção e infelizmente veio a falecer o marido, foi adotado, então, colocado na certidão o nome do marido falecido de Linda Circo. Tá? Então a adoção póstuma é permitida, desde que haja inequívoca manifestação de vontade no curso do processo. O próprio entrar no processo já é uma manifestação inequívoca de vontade, não é verdade? Tá? Uma outra adoção, intuito persona. Nessa modalidade, há a intervenção dos pais biológicos na escolha da família substituta, o contato entre mãe biológica. Para, pelo amor de Deus. Eu tenho que colocar uma questão doutrinária. Não faça isso. Na primeira palestra que eu fiz aqui, eu defendia essa adoção. Eu vinha com força. Não. Se a família está escolhendo, a família biológica disse que era melhor aquela pessoa. A princípio, sim, né? Já pensou? Você tem um vizinho, sempre tem um vizinho, tem que adotar um filho, como as coisas elas se apresentam. Para mim não se apresenta desta forma, mas para vocês, alguém oferece, olha, a criança. Fulana quer dar. E ela está grávida. Aí vocês vão ver aquele barrigão. E ela fala, não. Já tem 7 filhos. Não aguento, mano.
quer essa criança. E aí vocês falam, vamos ajudar essa moça. Uma questão de benevolência, caridade, né? Gratidão. Vamos ajudar. Aí vocês vão lá e compram um enxovalzinho. E ela não, vocês vão ficar com essa criança, vou dar ela para vocês. E aí acontece a adoção pegada, a adoção brasileira. Vocês vão pegar a criança lá no hospital, na hora que tiver aquele bebezinho pequenininho, vocês estão passando pelo procedimento da adoção, sofrendo, que nem doido, sendo massacrado pelo Poder Judiciário, não anda, não tem assistente social hoje para fazer o estudo psicossocial. Isso é um problema. Nós temos que impressionar. E aí para o processo, aí vocês ligam para mim, doutor, eu faço procedimento, e lá no hospital vocês observam aquela criancinha. Ela não cuida, ela não quer, e vocês pegam isso. Isso é um problema sério. Porque vocês estão fora da fila da adoção. Vocês não estão aptos para adotar porque vocês não provaram para o Estado que estariam aptos para fazer a adoção. E acontece que ela vai se arrepender. E no dia que ela se arrepender, acabou a vida de vocês. Porque se o processo dura 5 anos, vai ser 5 anos chorando todo dia. Porque em cada decisão judicial, 1 hora é uma vitória, 1 hora vocês perdem. 1 hora é uma vitória e 2 horas vocês perdem. Vão gastar um horror para advogado. Ou para a defensoria. Embora a defensoria que atua muito bem. A defensora é completa. Gosto dela. A defensora que atua na vara da infância. Ela briga mesmo, briga. Então a defensoria nem funciona com ela. Ou vão para a defensoria, caso não tenha, ou vão gastar com advogado. Às vezes vão pegar um advogado que não tem especialização em direito da criança, eles vão fazer besteira, mais sofrimento ainda. E quando tem especialização, ele vai querer cobrar um pouco mais. Que é um caso que dói. O advogado dói. Cada decisão contrária, eu fico pensando assim, gente, e agora? Uma criança. É preferível mexer com busca e apreensão de carro. Com busca e apreensão de carro é o carro. O juiz deu lá, uma decisão injusta. É o carro. Toda decisão injusta para uma criança que vai para os avós, que você sabe que os avós estão querendo matar a criança para ficar com a herança. Então, é o caso que eu tenho. Não façam isso. Façam um procedimento adequado. Se a mãe quer disponibilizar para adoção, encaminhe ela para o conselho tutelar para que ela receba todo o atendimento necessário, para que ela faça a adoção perante os olhos da justiça, para que a coisa aconteça de forma com que se deve acontecer. Tudo bem? Para que vocês não sofram depois. Ah, mas eu quero sofrer. Aí nós vamos ter que provar o afeto, nós vamos ter que provar o tempo. A juíza com 3 meses, 4 meses, a criança tem 2, 3 meses, vocês estão 4, 5 meses vivendo com a criança. A juíza vai mandar tirar. É diferente de uma criança que tem 3 anos, 4 anos e reconhece vocês como mãe, como pai. A juíza, como ela vai tirar? E a prioridade do estudo primário interesse fica como? Fica como? A gente não pode ficar tirando a criança desse jeito. Então deixa na família, a criança vai crescendo, vai tendo amor, vai crescendo, e no final vai ter uma decisão que for melhor para os pais. Para a parte não, perdão, for melhor para a criança, para a parte que se dane. Nós somos adultos. Nós viemos para sofrer, esquece, proteger as crianças, a gente absorve o sofrimento. Então, essa adoção não configura, não pode ser classificada como modalidade de adoção, a adoção brasileira, que é uma adoção temerosa em que existe a turma persona, que você pega a criança, mas não registra como seu filho. Existe o caso da adoção brasileira, que você tira a criança do hospital e fala que foi filho seu. Isso aqui é crime, tá? 242 do Código Penal, registrar como seu filho de outro. A pena poderia ser isentada de pena caso fosse registrado benevolência, clamor, tá? Tipo o pai que registra, mesmo não sabendo, o marido, a mulher está grávida de outro. E aí ele registra a criança como se fosse filho. Eu assumo essa criança. Embora você tenha me traído, eu vou assumir essa criança e tomar ela como pai. Não se sabe quem é o pai, etc, etc. E nesse caso poderia ser isento de pena. Mas não é isento de anulação do registro. Porque o pai biológico que descobriu que teve um filho, foi oculto dele e foi registrado, ele pode falar, não, vamos declarar nulo e eu quero ser pai dessa criança. Eu tenho que tirar o seu nome e colocar o meu e eu quero voltar a conviver com o meu filho. Ela não contou, ela agiu de má fé. Você sabia?